Olá pessoal, sou Leonardo Luiz, psicanalista clínico, e essa é a volta do Líricos e Etílicos. Dessa vez um formato assim, um pouco mais clean, um formato um pouco mais simples. E para marcar esse recomeço, nada melhor do que o filme que me fez ter novamente a ideia de fazer as análises. Estou falando do Close, uma produção de 2022, uma produção belga do diretor Lucas Dont, e é um filme excepcional, né? Um filme que fala sobre diversas questões ali do início da adolescência, término da infância. Então vamos lá, gente. Close, como eu já disse, uma produção belga de 2022, dirigida por Lucas Dont, e fala sobre dois meninos, Leo e Remy. São dois meninos de 13 anos, eles estão saindo ali da infância, estão naquele período que é a puberdade para a adolescência. É um período de muita turbulência, é um período psiquicamente falando extremamente bagunçado, porque você tem a descoberta de inúmeras situações. Até pouco tempo você pensava de uma forma, você apenas brincava, curtia e acabou. Pouco tempo após, você começa a ver o mundo numa outra situação, você começa a perceber que há a possibilidade de outros prazeres e há a possibilidade de outros desejos. E é aí que o filme entra de forma sensacional, porque ele sabe falar sobre o desejo assim de um jeito muito peculiar, de um jeito muito sensível, diferentemente de várias produções que assistimos por aí, que os diretores, os roteiristas, eles vão falar sobre o desejo e às vezes eles acabam fazendo umas pataquadas, mas enfim, não é esse o foco é o Close. Vamos lá. Close, quando ele traz à tona essa questão sobre a descoberta do desejo, ele coloca em cena situações muito interessantes. Ele coloca primeiro o desejo, a naturalidade do desejo, o desejo é como água, ele flui. E por outro lado, o pensamento de travar esse desejo, o pensamento da repressão, o pensamento do recalque. Uma determinada cena, quando Leo e Remy, muito amigos, eles passam dias juntos. Léo fica muito na casa do Remy, ele dorme direto lá. Tem uma cena maravilhosa que ele fala: mãe, vou à casa do Remy. A mãe pergunta quando você volta. Ele fala: talvez algum dia. Por quê? Porque lá ele gosta de ficar. Lá ele é ele. Pois então, eles mudam de escola, colegas novos, eles chegam lá, muito próximos um ao outro, corpos muito próximos, e duas meninas perguntam se eles são um casal. E ali dá um bug na cabeça do Léo. E ele fala: não, não somos. Ele fecha o rosto, dá pra perceber pelo olhar dele. É um filme que trabalha muito essa questão do olhar, que ele se incomoda. O Remy, ele só olha como quem fala: nunca tinha pensado por essa ótica. E vida que segue. Um ponto que a gente coloca aí é o seguinte: o incômodo dessas duas meninas em relação a eles nada mais é do que a dúvida delas, né? A dúvida delas enquanto nós somos um casal. E aí elas projetam, elas perguntam para outra pessoa. Você projeta no outro questões suas. E isso o filme já coloca ali, beleza. Ponto que passa. A partir disso, toda aquela amizade, toda aquela beleza, toda aquela sutileza entre os dois meninos, ela é mudada e vem à tona o quê? A pressão da sociedade que pensa por um padrão. Leon, um menino de 13 anos, ele não consegue suportar essa situação, que é algo extremamente natural, dada a idade dele. Como eu já deixei bem claro, tá saindo ali, é aquela questão puberdade para adolescência, não sabem ainda lidar com os seus desejos, nem ele sabe o que ele sente e por que ele sente, ele só sabe que está ali, mas ele não consegue nomear este desejo. Há o objeto do seu desejo, mas ele não consegue nomear este objeto. E começa a haver um afastamento. Remy, muito mais sensível, ele é um personagem que ele é muito voltado para o campo das artes, ele é músico, instrumento de sopro, ainda por cima, é um instrumento dificílimo. Ele sente mais, ele é muito mais emocional, ele não consegue lidar com isso, ele não entende o porquê do afastamento do seu amigo, né?
que antes era o seu fiel amigo, era o seu fiel escudeiro, era quem lhe dava determinado prazer, se afasta, ele não entende isso, e uma série de eventos ocorre. Há uma discussão entre eles quando eles estão no quarto, né, cada um dormindo em camas separadas. Até então eles dormiam na mesma cama, no mesmo colchão, eles passavam a noite. Tem uma cena muito boa, que é quando o Leo, ele conta uma história para ver se o Remy dorme. Ali a gente já consegue perceber pequenas angústias partindo do personagem do Remy. E o olhar dos dois é um olhar desejante e você percebe isso. Dentro dessas situações, dessas discussões, há uma outra discussão muito forte na escola, onde eles chegam às vias de fato, e a partir dali as coisas mudam. Há um passeio na escola, só um personagem vai, que é o Léo. O Remy, ele fica em casa, e ele não conseguindo lidar com todas essas demandas, ele comete suicídio. É triste, gente. É um ponto crucial do filme. Triste, emocionante, pesado, porém necessário. E a partir disso a gente começa a entender diversas situações da construção social que impede a alegria de uma pessoa, a construção social que teima, que cisma em padronizar as pessoas, principalmente quando nós falamos de sexualidade. Vale um adendo aqui, muitas pessoas dizendo que Close não fala de sexualidade. Close fala de sexualidade sim, de forma primorosa, de forma sutil e com uma rara beleza, com um toque tão suave que é lindo assistir aquilo tudo. Então Close traz à tona essa questão da descoberta da sexualidade, dessa tomada abrupta pelo desejo, pois sabemos que ali, antes da adolescência, as crianças passam por um período de latência, onde normalmente a sexualidade ela é sublimada para outros cantos. Eu digo normalmente que as coisas vêm mudando de uma forma tão acelerada que eu costumo dizer que daqui a pouco algumas teorias da psicossexualidade elas precisarão ser revistas, porque as coisas estão mudando. Mas enfim, o foco aqui é esse. É a construção social medíocre do preconceito. Né? Do preconceito. E como que isso impede o caminhar da pessoa. E Close mostra isso. Num ponto. Num ponto muito maior é a descoberta do desejo e a naturalidade dos desejos. Portanto, gente, eu vejo Close como um filme sensacional, um filme que ele é necessário, um filme que traz à luz essas questões sobre as descobertas do início da adolescência e a naturalidade com que isso acontece. Não tem como aqui deixar de falar sobre os pais dos meninos, que têm um papel fundamental. De forma alguma eles vão pela via do preconceito. Então assistam Close, gente. Assistam, fiquem com isso na cabeça e vamos pensar sobre por que nós devemos nos importar com o objeto. Né? Como bem Freud disse, o que nos difere da antiguidade é que na antiguidade as pessoas elas davam valor às suas pulsões. Hoje as pulsões elas são deixadas de lado e é visto apenas o objeto. E Close mostra isso. Tá bom, pessoal? Esse é o novo formato do Líricos Etílicos, mais curto, mais simples, mais direto, e tentarei ser menos teórico possível, tá bom? Muito obrigado, e o próximo filme é A Outra História Americana, tá bom? Fico por aqui, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal também. Assistam Close e pensem nisso. Por que as pessoas se importam tanto com o desejo alheio? O que isso diz sobre quem se importa? Muito obrigado. Tchau, tchau.